Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos fazer a leitura do profeta Jeremias, nosso 109º encontro. Vamos trabalhar Jeremias, no capítulo 49, do versículo 23 a 33. Contra Damasco e contra Cedar, os árabes. Contra Damasco, nós vemos o versículo 23 a 27, capítulo 49, 23 a 27. Contra Cedar, os árabes, capítulo 49, versículo 28 a 33. O oráculo contra Damasco está relacionado com o pânico de Damasco pela tomada de Cárquemis pelos babilônios no ano 605 a.C., quando os egípcios foram derrotados. Nesta época, Damasco era possessão egípcia. O oráculo contra Cedar, Assor, é o nome dado aos árabes. São semi-sedentários, seminômades, instalados com seus rebanhos em povoados de tendas à beira do deserto. O nome Cedar significa escuro, se refere à cor das tendas. Ouçamos primeiro as leituras. Contra Damasco e contra Cedar. Versículo 23, capítulo 49. Contra Damasco. Emat e Arfad estão confusas. Ouviram uma notícia terrível. Elas se agitaram de aflição como o mar, e não podem acalmar-se. Damasco desfalece e prepara a fuga. O modo se apodera dela. Está possuída de angústia e dores, como a mulher que está dando à luz. Está abandonada a cidade famosa, a capital da alegria. Nesse dia, seus jovens cairão pelas praças e a morte calará seus guerreiros. Oráculo de Javé dos exércitos. Porei fogo nas muralhas de Damasco para incendiar os palácios de Ben-Hadad. Contra Cedar. Contra Cedar e os reinos de Assor, que Nabucodonosor, rei da Babilônia, derrotou. Assim diz Javé: vamos para a luta contra Cedar. Vamos destruir os orientais. Peguem suas tendas e seus rebanhos, suas lonas e objetos. Carreguem seus camelos e gritem contra eles. Terror de todos os lados. Fujam, corram depressa. Escondam-se bem, moradores de Assor. Oráculo de Javé. Pois Nabucodonosor, rei da Babilônia, tomou uma decisão. Traçou um plano contra vocês. Vamos para a guerra contra essa nação tranquila, que vive tão segura. Eles não têm portas nem trancas e vivem isolados. Seus camelos serão uma presa e seus numerosos rebanhos um despojo. Espalharei por todos os ventos estas têmporas raspadas, e de todos os lados vou levar a ruína para eles. Oráculo de Javé. Assor se tornará abrigo dos chacais e deserto para sempre. Aí ninguém mais vai habitar, nenhum homem vai morar nela. Versículo 23. Contra Damasco. 49, versículo 23 a 27. Versículo 23. Contra Damasco. Emat e Arfad estão confusas, porque ouviram uma notícia terrível. Elas se agitam de aflição como o mar, e não podem acalmar-se. A notícia terrível é a chegada do inimigo. O exército de Nabucodonosor se aproxima. O pânico de Damasco corresponde à derrota dos egípcios em Cárquemis.
Como mar agitado, uma metáfora, Damasco, Emate e Arfat se perturbam. Eles ouviram a notícia da chegada do exército da Babilônia. Versículo 24. Damasco desfalece e prepara a fuga. O medo se apodera dela. Está possuída de angústia e dores, como mulher que está dando à luz. Diante da notícia da chegada do inimigo, Damasco entra em pânico. Prepara a fuga, devido ao medo da destruição do império potente da Babilônia. A metáfora é de uma mulher em dores de parto, que se angustia antes de dar à luz. O pânico da notícia prepara a fuga. Versículo 25. Está abandonada a cidade famosa, a capital da alegria. A cidade de Damasco vem apresentada como cidade alegre. Diante da ameaça da proximidade do inimigo, Damasco se torna uma cidade do medo. Perde sua confiança. Cheia de angústia e dores, perde a sua alegria, sua liberdade. Versículo 26. Nesse dia, seus jovens cairão pelas praças, e a morte calará seus guerreiros. Oráculo de Javé dos exércitos. O dia da chegada do exército da Babilônia será de destruição. Jovens, esperança de um povo, irão morrer dentro das cidades, nas praças. E os guerreiros que defendem as cidades serão mortos na guerra. As cidades desprotegidas pela morte dos soldados estarão abertas para que os jovens morram pelo ataque do inimigo. Versículo 27. Porei fogo nas muralhas de Damasco para incendiar os palácios de Ben-Hadad. Damasco era a capital da Síria, de todo o reino aramaico. Ela que foi conquistada pela Síria no século VIII a.C., antes da tomada do reino do norte, Israel, isto é, da Samaria. A cidade vencida será destruída pelo fogo, que será incendiada, tendo destruídas suas muralhas e seus palácios. Contra Cedar. No ano de 599, Nabucodonosor fez excursões no território dos árabes. O oráculo é um vestígio deste exemplo. Os árabes eram beduínos e seminômades. Cedar se refere ao obscuro, à cor, da cor de suas tendas. Os beduínos vivem em grupos circulares de tendas, sem muralhas de proteção, confiando na região que habitam e com grande mobilidade. Versículo 28. Contra Cedar e os reinos de Assor, que Nabucodonosor, rei da Babilônia, derrotou. Assim diz Javé: vamos para a luta contra Cedar. Vamos destruir os orientais. Inicia a luta do exército da Babilônia contra a frágil nação árabe. Povos nômades, seminômades, que vivem em tendas. São vulneráveis, embora conheçam bem a região que habitam, seus refúgios. Os orientais são os habitantes do leste. Habitam tendas sem portas e buscam pastos para seu rebanho. A excursão de Nabucodonosor na região veio registrada nos anos 599 e 598 a.C. Aqui há um jogo também, nós podemos ver, no versículo. Quando diz Cedar, Cedar significa escuro, fazendo referência às tendas. E aqueles que habitam as tendas escuras estão no oriente e no leste, onde nasce o sol, a luz. Versículo 29. Peguem suas tendas e seus rebanhos, suas lonas e objetos. Carreguem seus camelos e gritem contra eles. Terror de todos os lados. Os árabes serão despojados com a guerra.
Perderam as tendas, rebanhos e todos os objetos, os camelos. Com a guerra, o exército invasor traz o terror para os nômades e seminômades. O ataque é feito no reino leste da Arábia. Versículo 30. Fujam, corram depressa, escondam-se bem, moradores de Assor, oráculo de Javé. Pois Nabucodonosor, rei da Babilônia, tomou uma decisão, traçou um plano contra vocês. Eu quero voltar atrás. Esse versículo 29 se refere a uma ordem de Javé. É Javé que comanda a história para que os invasores tenham os despojos. Então, são chamados a pegar as tendas, os rebanhos, as lonas, objetos, que serão os despojos da guerra, os seus camelos. O exército deve gritar para eles: terror de todos os lados. E agora vem uma advertência aos árabes. Versículo 30. Fujam, corram depressa, escondam-se bem, moradores de Assor, oráculo de Javé. Pois Nabucodonosor, rei da Babilônia, tomou uma decisão, traçou um plano contra vocês. Nabucodonosor quer expandir seu poder. Cabe aos árabes fugir para se salvar. De todos os lados, o rei da Babilônia ataca os árabes, varrendo a terra. Versículo 31. Vamos para a guerra contra essa nação tranquila, que vive tão segura. Eles não têm portas nem trancas e vivem isolados. É um chamado à guerra contra Cedar, os árabes. Por serem nômades e seminômades, pastores, vivem de forma primitiva, sem segurança. Vivem nos desertos e em cabanas, que não têm portas. Será fácil vencer um povo como este, que não tem muralhas para se defender. Versículo 32. Seus camelos serão uma presa, seus numerosos rebanhos um despojo. Espalharei por todos os ventos essas têmporas raspadas, de todos os lados vou levar à ruína para eles, oráculo de Javé. Despojos de guerra são os camelos, o rebanho. Os árabes eram conhecidos como cabeças raspadas, que serão destruídos. Versículo 33. Assor se tornará abrigo dos chacais e deserto para sempre. Aí ninguém mais vai habitar, nenhum homem vai habitar nela. Assor é um nome coletivo que indica tribos árabes semi-sedentárias. A habitação destes povos nômades, quando destruída, se transformará num deserto inabitável, onde só os animais selvagens viverão. A habitação se tornará um deserto literalmente abandonado. Então esse é o nosso comentário. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.